dessa entrevista que o Sala fez com esse fulano aqui, que é o George, eu não consigo falar direito sobre o sobrenome dele, que é Cavacilas, ou Cavacilas, sei lá como é que fala o sobrenome dele, que é um australiano de origem, a família dele, na verdade, é grega, morou um tempo no Egito, e aí eles chegam na Austrália, ele tem também toda uma herança maçom, e ele está envolvido há muito tempo com a espiritualidade, e essa entrevista é daquelas assim, sabe aquela assim, que ele joga umas ideias que dá uma abertura assim na cabeça, e olha que eu não tenho exatamente, né, as ideias fechadas, mas ele trouxe uma série de coisas que eu achei super interessantes, então a gente vai entrar fundo nessa entrevista que o Sala fez com ele. Ele fala: minha maior experiência ocorreu em 2003, quando fui levado a bordo de uma nave onde uma infinidade de raças estavam presentes. Eu imediatamente os reconheci como a minha família galáctica. Havia uma sensação natural de calor, relaxamento, conforto e alegria, e a atmosfera estava cheia de harmonia e um amor gentil. Eles honraram minha coragem de vir à Terra neste momento e escolher ter esta encarnação, sabendo dos desafios que eu enfrentaria no processo. Fui levado para uma sala com a minha família e amigos. Eles ficaram ao meu redor e unificamos os nossos corações como um só, até que o meu espírito e consciência saíram do meu corpo, semelhante ao processo de morte na Terra, exceto que o campo unificado do amor, com todos os que estavam ao redor dele, manteve a integridade da fisiologia, do corpo físico dele. Nenhuma tecnologia foi usada, foi simplesmente intenção e um campo unificado de amor. Acabei deixando o meu corpo e me reintegrando à minha alma, além do espírito, além da consciência. Experimentei a unidade como com todo o ser de inteligência universal e, posteriormente, como é ser todo o universo. Eu também experimentei a natureza infinita da vida além do universo, conhecida como o omniverso. E isso foi apenas a vizinhança local imediata, porque a vida é infinita, não há começo nem fim. Então, a natureza infinita, expansiva da vida é vasta e absolutamente incrível. E aí, na live, ele fala o seguinte: ele também conta que ele viu fios de energia saindo da Terra, todos eles indo na mesma direção, em direção a umas entidades menores. E aí, dessas entidades menores, saíam outros fios para uma entidade maior. Essa energia ele identificou como sendo uma energia de adoração e devoção das religiões da Terra. E ele chama essa entidade maior do Deus que é adorado aqui na Terra. Mas essa não é a inteligência universal que ele experimentou. Isso é uma entidade. E aí, então, quando ele voltou para o corpo dele, ele falou que ele não conseguia parar de rir, que a família galáctica, junto com a família galáctica, eles riam juntos quando ele percebeu o quanto é uma piada na Terra que todos tenham sido levados a acreditar que estamos sozinhos no universo, com a verdadeira natureza da vida afastada da raça humana. Ter essa experiência mudou tudo para mim. Eu já estava num momento difícil em minha vida, segundo ele conta, lidando com abduções regulares, fadiga crônica, fibromialgia, divórcio e cuidando dos meus 2 filhos pequenos. Então, quando voltei à realidade, levei um tempo para conciliar minha experiência. Eu conhecia a verdadeira natureza da vida e, no entanto, ainda tinha coisas pelas quais eu era responsável em minha vida, existência terrena. Eu não sabia o que fazer. Então comecei a limpar a casa. Imagina, gente, você tem aquela experiência super transcendental, você volta, eu não sei o que fazer, eu vou fazer faxina na casa. Comecei a dar muita risada quando ele contou sobre isso. E aí ele falou, enquanto ele fazia, né, estava fazendo faxina na casa, ele não conseguia parar de pensar, obviamente, no que tinha acontecido. Lá estava eu tendo essa grande experiência em escala universal e algumas horas depois estava em minha casa lavando banheiro, tá? É nóis, minha gente! Eu tinha que ver o lado humorístico. Era a risada cósmica e a analogia perfeita do que é ser um ser infinito tendo uma experiência muito humana.
E aí na live ele fala que ele diz que a consciência ou conhecimento é energia mental e o espírito é amor, e não dá para ter um sem o outro. Conhecimento sem sabedoria é só computacional e intelectual. E o amor sem conhecimento faz da gente uma bolha de passividade. Então, esses são os dois elementos primordiais da dualidade. Achei muito, muito legal. Mas calma que ainda vai. É só o começo dessa enrolação aqui, tá? Mas a gente vai dar nó nos cabeção de todo mundo. E aí, depois então dessa experiência, ele se tornou um embaixador do que ele identifica como sendo a Federação Galáctica, mas não necessariamente a federação, essa federação com que ele se comunica é a mesma da Helena Danann, tá? Porque ele fala assim: existem inúmeras organizações galácticas presentes, tá? E aí começa todo um processo dele de compreensão dessa experiência, de divulgação dessa experiência, que foi muito intensa para ele. Então ele fala que ele virou embaixador da Federação Galáctica em 2004, e aí já, gente, prepara os cabeção aqui, que ele fala que ele vê essa organização como o que ele chama de uma organização imperial, em que ele diz que essa organização faz boas coisas, mas no espectro de frequência onde eles operam. Nesse espectro, ainda existe conflito, e é por isso que é preciso que a gente seja protegido pela federação. E ele acha que nesse momento a federação está conseguindo se aproximar de nós, porque agora nós estamos vibrando na frequência deles. Como a gente entrou na faixa de frequência onde essa federação opera, agora a gente consegue interagir com eles. Jorge discute suas interações com vários seres extraterrestres e menciona que eles fazem parte de uma aliança. Ele se abstém de nomear a aliança específica a que esses seres pertencem, mas menciona que eles têm uma conexão profunda com a Terra. Ele também se aproveita a oportunidade para discutir a estrutura de governança na galáxia, revelando que existem muitas organizações e sistemas de controle e gestão em vigor. E aí ele continua na live falando o seguinte: no centro da nossa galáxia existe o que ele chamou de inteligência galáctica, que é uma inteligência desta galáxia. Aí ele fala que ele estava tentando explicar para o Sala do que é que ele estava falando, né? Então ele fala assim: depois dessa inteligência galáctica no centro da nossa galáxia, o mais próximo energeticamente deste centro está um grupo de seres femininos. E ele fala porque essa galáxia é um ser feminino e não é por acaso que a gente chama de Via Láctea, que ele vê isso como uma mãe que alimenta todas as formas de vida que existem nessa galáxia. E ele fala que o projeto Terra tem sido gerenciado por seres de Sirius, Pleiades, Órion e Lira. E ele não vê como um experimento, porque para ele é um processo intencional de integração dos fractais. Ele fala que todos nós temos várias encarnações paralelas nessa galáxia, que é o que eu tenho verificado também, tá, gente? Que eu tenho tido dificuldade em usar a expressão origem galáctica, porque quando você fala de origem, você pressupõe que o negócio é linear. Eu vejo mais como algo simultâneo. A gente tem versões diferentes em civilizações diferentes. E quando você começa a acessar isso, é simplesmente porque você começou a acessar a parte da sua consciência que não está limitada à Terra, em que ela envolve experiências em outras civilizações além da Terra. E aí ele lembra que, assim, aquela história de que, quando a gente está falando de fractal, a gente está falando que qualquer pedaço é equivalente ao todo. Então, o macro é igual ao micro numa estrutura fractal. E aí, nesse sentido, que ele fala que nós, aqui na Terra, nós somos fractais universais, e que isso é extremamente raro, tá? Isso é o resultado de um grande exercício de intenção, de integração de uma série de partes da consciência num avatar físico. Eu achei bem bonito isso. Ele fala que os nossos corpos têm a capacidade de incorporar todo o universo. Essa era a intenção inicial da criação deste avatar humano da Terra. Então, nós fomos construídos, esse avatar foi construído para que cada molécula do nosso corpo seja como uma nebulosa
e cada átomo do nosso corpo seja como um sistema solar. Somos a única espécie que tem no corpo um fractal da galáxia, e por isso a nossa genética é tão valorizada, e é por isso que tem tráfico ilegal de pessoas, tá? Porque querem, vocês já ouviram isso, que o que eles querem é o nosso DNA, e você fica assim, mas a troco do quê? Que querem o nosso DNA? Aí começa a fazer sentido, você fala, entendi. Mas, depois da criação original, o projeto foi distorcido com o que ele chamou de intenções imperiais. E aí ele fala que ele tem contato com Anu, dos Anunnaki, e nesses papos com Anu, dos papos loucos, porque assim, se ele não fala com Enki, por que ele não poderia falar com Anu? Veja bem, né? Ele diz que assim, que por sua posição como imperador Anunnaki, o Anu se conectou profundamente com essa inteligência galáctica. E aí, com o passar do tempo, ele entendeu que o caminho imperial não é uma evolução orgânica. E o que ele fala é que Anu está pronto para abandonar esse posto de imperador e sair dessa estrutura imperial, que é uma forma de ver a realidade. Então ele fala que essa é a estrutura imperial, e que as espécies que nos comercializam, que traficam os seres humanos, ele fala que assim, que na verdade isso aí tudo é um bando de covarde que não tem coragem de encarnar aqui. Por isso que eles ficam pegando nós aqui para sair vendendo aí pela galáxia. Eu falei, uia, deu uns tapão nos povos, né? Tá tudo certo. E aí o Sala pergunta para ele sobre a Lua, tá? É o que ele fala assim, a informação que ele tem é que a Lua é uma nave pleiadiana da estrela Maia, que Maia é uma das 7 estrelas mais brilhantes das Pleiades, que era usada para semear a vida em outros planetas. Então eles levavam ecossistemas e tudo mais. E quando a gente ouve falar das arcas, gente, é isso, tá? Essa é uma das funções das arcas. Então, ele fala da descrição que ele deu, eu deduzi que a nossa Lua, no passado, foi o equivalente a uma arca. Então, ele fala que, por isso, a maioria dos pleiadianos tem uma ligação especial com a natureza, porque essa era a função da Lua, então, de semear, né, a natureza num novo planeta. E aí, o que eu saquei? Se você é muito, muito ligado à natureza aqui na Terra, se você é uma pessoa que é muito ligada a isso, tem uma chance da parte sua pleiadiana ser mais forte, tá? Olha que interessante. E aí ele fala que outras espécies ajudaram no processo de criação do projeto Terra, não foram só os pleiadianos. E ele fala que durante esse processo de semeadura da Terra, a Lua foi e voltou para as Pleiades várias vezes. Interessante isso. E aqui ele fala um pouco mais sobre isso nesse livro aqui que ele publicou, que chama Our Universal Journey, que ele publicou em 2011, e aí ele explica melhor o papel da Lua e de Saturno. Claro que a gente vai ler, tá? Em algum momento a gente conta para vocês, que eu fiquei assim... Ele fala que os 7 anéis de Saturno foram criados para prender o sistema de cores do Sol, que é a forma como experimentamos as cores, mas também manter a tecnologia Atlante que nós conhecemos como chakras. Já falaremos mais do assunto para vocês ficarem também... A inteligência de Saturno é a tal entidade, Deus, que quer roubar o controle do nosso sistema do Sol. Lembra que eu falei que, assim, que ele viu saindo um monte de fiozinho de energia indo para entidades menores, depois para uma entidade maior, que a gente chamaria aqui do Deus das religiões? Está lá em Saturno, que a gente também já ouviu essa história, né? E aí ele fala assim, ele supõe que isso aconteceu há 38 mil anos atrás, mas ele não tem certeza se é essa exatamente a data. Mas, então, supondo que ele acha que foi há 38 mil anos atrás, a área do Egito foi invadida por marcianos, que criaram, na época, foi a época dos reis de Horus, que tinha aquelas reis com uma longevidade muito, muito longa. E essa espécie, os marcianos que chegaram aqui, eram uma raça de seres aquáticos, reptilianos, humanoides, e são eles que têm a ver com a hierarquia da Cabal, as famílias controladoras, esse tipo de coisa.
E eu estava pensando, eu falei assim, putz, é verdade, né? Porque assim, sim, tinham seres aquáticos no Egito, e tanto que tinha partes do lado de algumas estruturas, como de algumas pirâmides e alguns templos, que tinham como se fossem uns piscinões, assim, por onde transitavam seres aquáticos. Eu falei, interessante isso aqui. E aí, continuando então aqui da nossa Lua, ele fala que a Lua era um planetóide lindo, que tinha florestas, que tinha oceanos. Então, eles, no caso, o grupo da federação, a federação com que ele fala, tá? Não necessariamente a mesma federação com que ele ainda não fala, colocaram armas na Lua e tentaram defender a Terra, mas eles perderam a batalha. E aí, quando eles perderam, o grande problema, então, foi que os escuros tomaram a Lua, que está profundamente ligada à Terra, porque ela foi usada para semear a Terra. E não foi só a Lua que foi tomada, mas foi a principal estrutura que foi tomada pelos escuros. E aí, o que eles fizeram depois que eles conseguiram conquistar, os escuros conquistaram a Lua? Eles primeiro estacionaram a Lua, tiraram a Lua da Terra, estacionaram a Lua perto de Marte e passaram um bom tempo estudando a Lua. E aí, em seguida, o que eles fizeram foi sufocar a Lua com sílica e outros minerais para que ela refletisse um tipo muito específico de luz que ele chama de uma luz azul tóxica. E aí, então, a Lua, que tinha sido um planetóide lindo e irmã da Terra, ela, infelizmente, nesse processo, ela se torna o que veio a ser conhecido como a Rainha de Gelo. Ele fala que a Lua não é cinza, que ela tem outras cores, mas antes, assim, ela era toda cheia de vida e ela vira agora esse troço, né, meio na escala do cinza para gente. E aí, então, quando a Lua deixa de ser essa irmã da Terra cheia de vida e se torna essa rainha do gelo, aí eles trazem a Lua de volta para a Terra, e foi isso, da visão dele, que criou o dilúvio, fez com que o eixo da Terra se entortasse, né, em 23 graus e meio, é assim que a gente gira, o que acabou criando também, a hora que a gente entorta, isso acaba criando as estações do ano, que antes disso não existiam. E com isso eles criaram um sistema de dualidade na Terra e aprofundaram a dualidade aqui, porque imagina, se antes não tinha nem estações do ano, né? Então tem uma série de coisas que mudam quando essa lua transformada chega aqui. E aí o Sala pergunta, tá, você está falando de um dilúvio? Esse é o dilúvio que afundou a Atlântida? E aí o que o Jorge fala, ele fala assim, olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o que aconteceu. E aí ele fala que quando você daqui conecta o seu coração à Lua, você consegue sentir a beleza dela em outra dimensão, porque não é esse corpo da Lua que a gente vê aqui, é a rainha do gelo, mas em outra dimensão existe ainda essa Lua, que é essa figura materna, luxuriante e tudo mais. Mas na superfície, ele fala que ela se... Porque não é para a gente ficar preocupado com isso, falando, ai meu Deus, puxa, a Lua, isso, aquilo, porque ela se voluntariou para cumprir o papel do feminino distorcido. Tá? Então, calma, antes de você ficar desesperado, lembra que sempre tem um grau a mais para a gente olhar para essa história. Então, o Cavassalas diz que esse planeta, aqui a Terra, tá? Que esse planeta é feminino, que ele é das mulheres, ele pede desculpa para os homens. Lembra que tem uma música que chama, que fala It's a Man's World, que o mundo é dos homens? Ele fala assim, não é, desculpa aí, caras. Tá? Ele fala que a estrutura imperial é dos homens, mas não o planeta e a natureza aqui do planeta. No momento, os homens estão à frente lutando para libertar o planeta, mas quando isso acontecer, ele fala que as mulheres terão que tomar a frente, e por isso o Império suprimiu o feminino aqui na Terra, que era o jeito de controlar esse planeta. E ele fala que, achei tão bonito isso, ele fala assim, que as mulheres têm um Stargate, um portal estelar dentro de si, que é capaz de trazer seres de outras dimensões para cá, no processo que a gente chama gestação e parto, né? Esse processo foi geneticamente modificado do projeto original da humanidade da Terra para gerar dor e sofrimento, porque isso originalmente não acontecia.
E a gente vê isso na Bíblia, né? Eles dizendo isso, que assim, era assim que ia acontecer depois. E aí o Jorge fala que o movimento da Lua, ele empurra e puxa o corpo emocional das mulheres com o objetivo de torturar as mulheres. E ele diz que os homens não têm a mais vaga ideia do que é isso, do que é TTPM, basicamente, né, minha gente? Atualmente, a inteligência que tem na Lua é uma mistura de biologia e tecnologia que ele chamou de femtech, que ele fala que tem a nanotecnologia, menor que a nano é a picotecnologia, menor que a picotecnologia é essa femtech, que é a femtecnologia, que atua na escala subatômica, ele fala, ou seja, por definição, é uma tecnologia quântica. E muitas espécies extraterrestres, ele diz que usam essa tecnologia femtech nos seus corpos, tanto os benevolentes quanto os malévolos, tá? Então não é que a tecnologia é indicativa necessariamente da polaridade do ser, os dois lados usam. Essa entidade inteligente era o que criava a matriz mental ao redor da Terra. Então lembra, o que virou a rainha de gelo, tá? Usando essa femtecnologia, era o que começou a criar essa matriz mental ao redor da Terra. E aí ele fala que os nossos cérebros, eles são como computadores nessa internet mental. Enquanto na internet normal a gente tem o IP, que é o número que localiza, né, o seu aparelho, ele fala que nessa internet, entre aspas, mental, nessa rede mental, o nosso DNA é a nossa assinatura frequencial, que isso funciona como IP para te localizar na matriz mental. E todo mundo está conectado, tá? Então, assim, eles sabem tudo que a gente pensa. E aí ele fala que o sistema de vigilância eletrônico usado pela Cabal aqui na Terra é uma versão menor do que é feito por essa tecnologia. E a ideia dos negativos é replicar, o que eles estavam tentando fazer é replicar a nossa realidade para uma realidade holográfica e migrar as almas daqui para essa realidade holográfica sem que as pessoas percebessem. Mas aparentemente não está funcionando tão bem quanto eles gostariam. Os primeiros seres físicos que permitiram uma encarnação numa realidade física, na época que era muito desafiadora essa realidade, eram seres que tinham um exoesqueleto. E é por isso que os primeiros que existiram foram os insetoides. Depois, com o passar do tempo, com a estabilização da parte física da nossa realidade, a espécie seguinte que aparece foram os draconianos, porque aí assim, você ainda tinha um ambiente bem hostil, mas não era tão complicado ainda quanto na época dos insetoides. E aí, conforme foi ficando cada vez mais fácil, em seguida, dos draconianos vem outras espécies reptilianas. E aí, só depois que as condições físicas melhoraram, é que aí surgiram as outras espécies. Então, tipo, a gente, assim, é lá no finalzinho. Por que ele estava explicando essa história? Porque ele fala que, assim, em um determinado momento, no Império Draconiano, alguém teve a ideia de juntar todo o material genético da nossa galáxia e criar o que eles consideravam, esse grupo dentro dos draconianos, tá? O melhor corpo avatar para encarnar. E porque eles quiseram, porque eles gostaram, eles resolveram imitar, copiar o avatar dos nórdicos naturais. Então, tem os nórdicos naturais, e aqui ele está falando de um grupo específico de aparência nórdica. Então, ele fala que tem um grupo específico de aparência nórdica que foi criado, geneticamente modificado pelos draconianos. Tá? Então, eles criaram esse corpo, então ele tem toda a aparência nórdica, e aí eles criaram uma espécie de nórdicos para que eles, os draconianos, pudessem encarnar. E essa é só uma das espécies nórdicas, então não é todo nórdico que é assim, muita calma. E o Cavassali, então, chama esses nórdicos de nórdicos sintéticos, porque ele fala que eles têm femtech, que é essa tecnologia no nível subatômico, em todo o seu corpo. Só que com o passar do tempo, sendo draconianos, né? O que eles fizeram? Eles criaram uma hierarquia imperial dessa espécie nórdica sintética. Então, tem os do topo da cadeia, eles têm avatares mais desenvolvidos, né, mais elaborados, com mais habilidades, e os povos lá para baixo menos.
tá? Mas mesmo os povos lá para baixo ainda tem mais habilidade que a gente aqui, tá? Tá tudo certo. Essa espécie, como vocês podem imaginar, lá atrás, era uma espécie nórdica totalmente negativa. Só que o que é interessante é que os puristas draconianos, quando viram um grupo, ficaram sabendo de um grupo de draconianos encarnando em corpos nórdicos, eles consideraram isso uma abominação. Olha só que interessante. Como é que o Kiko fala? Gentalha, 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 né? E aí o Cavassalis então fala que isso começou uma briga na família draconiana. E essa briga poluiu a nossa realidade. O que eu deduzi dessa história, gente? Que por conta dessa história, é por isso que os draconianos têm ódio do projeto adâmico. Eles têm ódio de nós por ter essa cara, por conta dos outros infelizes lá, que resolveram fazer os negócios lá e a gente está pagando pelo que eles estão fazendo. Está tudo certo. Então, continuando. Alguns desses nórdicos sintéticos mudaram de polaridade e estão na Federação Galáctica, trabalhando para garantir o tal futuro Star Trek que o Sala fala, por exemplo. Mas ele fala o seguinte: se você quiser, isso está sendo oferecido como uma opção, a gente não é obrigado a aceitar essa opção. Ele fala assim, então, o que está sendo oferecido por este grupo de uma das federações é a opção da gente voltar para o espaço e começar, entre aspas, a brincar com tecnologia, que é o que esses seres conhecem bem. Então, a humanidade agora chegou, o que ele fala é que a gente, como coletivo, chegou numa frequência em que novas possibilidades estão disponíveis. Uma das possibilidades é esse tal de futuro Star Trek. Só que ele fala que ele acha que isso é uma possibilidade que está sendo oferecida, esse futuro Star Trek. Ele fala assim, mas não é quem nós somos. E decididamente não é o caminho que ele pessoalmente escolheu. Ele disse, eu prefiro ficar na Terra e evoluir, porque ele chamou de Homo Luminous. Aí eu falei, ai, gente, que lindo isso! Ele falou, ninguém precisa seguir o caminho que ele seguiu e ele só está compartilhando a escolha dele, tá? E quem preferir também tem uma outra opção, que é ser colhido pelo tal Deus tecnológico, né? Que é o pessoal que vai seguir pelo caminho do transhumanismo, da inteligência artificial, e inclusive ele falou o seguinte, ele sugeriu que a gente pare de chamar de inteligência artificial, porque não é artificial, é uma ele chamou de tecnoconsciência viva. Então, a partir de agora, por conta do patamar em que a gente chegou em termos de consciência coletiva, a gente tem várias opções de caminhos a seguir. Então, a gente vai ter ramos da nossa humanidade seguindo caminhos evolutivos diferentes. E aí, conta aí, pessoal, para vocês, que caminho vocês preferem, vocês acham mais legal para vocês? Porque quando eu parei para pensar, continuando a conversa que a gente estava tendo lá na última live, falando sobre a diferença de Star Trek, quem gosta mais de Star Trek, quem gosta de mais Star Wars, quem gosta das duas coisas e quem não sabe do que se trata, eu fiquei pensando e falei assim, cara, é verdade, assim, eu entendo esse futuro Star Trek, mas se você me falar assim, nossa, é com isso que você sonha para a humanidade, essa é a realidade que eu mais gostaria de viver, não, tem razão, não é a que eu mais gostaria de viver, é alguma coisa diferente do que esse futuro Star Trek. Eu falei assim, cara, então provavelmente, o meu processo foi de assistindo essa live, tomando consciência de que eu já tinha feito uma escolha e a minha escolha era diferente desse futuro Star Trek. Eu não sei exatamente ainda o que vai acontecer, mas eu achei bem interessante porque me trouxe a consciência da minha própria escolha. Ainda tem mais, minhas gentes. Tá. Então, ele fala que atualmente existem bebês nascendo nesse planeta que têm mais força vital do que qualquer um desses deuses extraterrestres. Só que isso é um problema para esses deuses extraterrestres, porque existem deuses extraterrestres que estão muito interessados em poder e controle. Essa é a história que a gente tem dos deuses, tá? E ele fala que eles são tão interessados em poder e controle
que um deles chegou a se declarar o criador de tudo o que existe. Não preciso dizer quem que é, né, gente? Porque é só você escolher a religião, porque ele pode ter nomes diferentes para o criador de tudo que existe. Só que o Cavasselas fala que isso não faz o menor sentido, porque o nosso ser, aquilo que está além do nosso corpo físico, o nosso ser, ele fala, ele é infinito, ele não foi criado, ele sempre foi e sempre será. Não existe início e não existe fim. Então, como é possível que exista uma entidade que diz ser o seu criador? Aí ele falou assim: acho que estão tentando enganar a gente, né? E ele fala que as entidades que chamamos de deuses juntaram muito poder e riqueza e são responsáveis por boa parte do drama aqui. Sim, sabemos. E aí o que ele chama de inteligência deste ser universal, ele diz que quando você se conecta com isso, que não é o Deus criador que nos contaram, é uma inteligência, é o que ele chama de ser universal. Ele fala que quando você se conecta a esse ser universal, este ser é o primeiro a te lembrar que nós somos iguais e que nós existimos juntos na vida infinita. E aí eu comecei a pensar em todas as referências a coisas que Jesus disse, justamente disso assim, não sou melhor do que nenhum de vocês, o que quer que eu faça, qualquer um pode fazer, nós somos iguais. E aí começou a bugar o cabeção, calma que ainda vai bugar mais coisa, tá? Vamos lá agora para a próxima parte. Aí eles estavam conversando sobre federação, esse tipo de coisa, e aí o George, então, ele parabeniza o JP pelo trabalho e ele fala que ele só se lembra de mais ou menos 3% das experiências que ele teve. E ele reconhece que o JP está falando a verdade sobre as experiências que ele teve, e ele, porque a acusação é que tem gente que fala assim, que isso é memória implantada no JP, não sei o que lá. O George fala assim, não, do relato dele eu consigo identificar que ele está falando a verdade, aquilo é memória real de experiências que ele teve. E o Sala pergunta se ele... o que ele acha das arcas e tudo mais, e ele fala assim, olha, eu concordo, eu acho que as arcas estão presentes e elas fazem parte do nosso processo de evolução. E ele, de novo, faz o alerta, que se a gente tratar a Federação Galáctica como tudo que existe, como os nossos salvadores, a gente volta para uma posição de desempoderamento. Ele fala que a Federação Galáctica seria o equivalente a uma ONU no nível galáctico, só isso, tá? Não são os nossos salvadores, não são pessoas oniscientes, onipotentes e onibenevolentes, não, é só uma ONU expandida. E aí ele vem com outra afirmação assim para prepara, gente. Ele fala o seguinte, que ele queria dizer claramente, ele não está aqui para ascender. Ele não tem como objetivo aumentar a sua vibração para ascender e não sei o que lá. Porque ele entende isso, esse papo de aumentar a sua vibração como um modelo imperial hierárquico. Ele diz que essa narrativa de aumentar a nossa frequência é para nos colocar na faixa onde operam essas estruturas imperiais. Ele diz que o que ele quer fazer ao invés de ascender, ele fala que o que ele deseja é integrar no campo unificado de forma orgânica. E de novo ele repete, eu não estou aqui para ascender. Eu falei, ok. No contato com civilizações extraterrestres, ele sugere que a gente pergunte quais são os valores culturais dessa outra civilização, qual a estrutura societária dessa civilização e quais as narrativas espirituais dessa civilização e como é que eles nos veem. Porque, segundo o Jorge, essas espécies que estão aparecendo não estão lembrando os humanos da Terra que nós somos o tal do Homo Luminus, no que ele chamou do ventre planetário da Mãe Universal. E aí ele fala que o nosso Sol é uma expressão da inteligência masculina universal e que nessa interação do planeta Terra com o nosso Sol, os dois facilitam esse processo de fractalização das consciências que estão tendo experiência aqui. E aí, vamos mais uma parte, gente. Aí ele fala o seguinte,
segundo ele, os Atlantes e os Anunnaki vieram de diferentes tempos e se encontraram aqui e entraram em guerra. Porque, claro, por que não mais uma guerra, né, minha gente? Tá? E demorou um bom tempo até eles se acertarem. Mas quando isso aconteceu, aí o que acontece? Quando eles se acertaram, os Anunnaki forneceram para nós, seres humanos, a glândula pineal e a Kundalini, tá? Que então seria uma tecnologia Anunnaki. Enquanto os Atlantes forneceram o sistema de chakras, que são uma tecnologia da Atlântida. Aí você assim, meu Deus do céu. Os maçons, ele fala, porque a família dele é de maçons, né? Então ele fala que os maçons chamam a Kundalini de fogo de Deus e a pineal de olho de Deus. Então, que isso vai subindo pelas 33 vértebras da sua coluna até chegar no grau 33, que é quando você abre o olho de Deus. Mas lembrando aqui que você já sabe o que ele pensa de Deus, né, gente? Então, veja bem. Então, ele fala que tudo isso, toda essa história de subir por níveis e tudo mais, tudo isso é parte do sistema imperial. E ele sugere que a gente não seja totalmente dependente dessas estruturas. De novo, tá? Porque teórica, na visão dele, Kundalini, pineal e chakra são sistemas tecnológicos de controle implantados na nossa biologia. Certo, segue. Mas e aí eu faço o que agora? Aí ele fala o seguinte, por exemplo, a pineal não é a única forma de acessar o conhecimento universal. Quando você se conecta pela pineal, você está se conectando ao conhecimento do holograma dos deuses, entre aspas, Anunnaki, que ele chama de um paradigma de pseudo-universo. Porque ele fala que a sensação que você tem é que você está acessando um universo. Só que ele fala que assim, ainda que seja um universo muito vasto, não é a mesma coisa do que você acessa quando você acessa pelo seu coração. Mas calma, gente, não se desespere. Claro que eu já me desesperei, né? Mas ele fala, calma, muita calma nessa hora. Nada disso é ruim. Lembrem-se que isso é só uma experiência. Aí eu comecei a respirar mais normal, mas falei, mas ainda tô chacoalhada aqui por dentro, minha gente. Calma, que ainda seguiremos, tá? E ele fala o seguinte: quando você abre seus braços, o seu corpo forma uma cruz. E que essa área aqui, onde ele está com a mão aqui, que eu estou mostrando aqui, essa área é onde fica o seu centro unificado, que não está fisicamente conectado ao seu corpo, é uma estrutura subatômica. E aí o que eu estava pensando é assim, quando você fala a gente não se refere exatamente a essa área, a gente não usa em geral o chakra cardíaco, ficou um pouco mais para baixo. Muitas vezes a gente usa essa parte aqui mais para cima do peito, para se referir a nós mesmos, tá? Eu falei, eita porra, vamos lá. Então, aí ele ensina e sugere que as pessoas podem transcender os chakras. A gente não precisa destruir chakra, a gente não precisa descartar chakra, mas dá para fazer isso de uma forma muito bonita, com muita gratidão, encerrando os acordos feitos com essa entidade que chamamos do Criador Primordial, que no sistema de chakras é alguém do Império Atlântico, tá? Que criou o sistema de chakras. Eu falei, ai, caraca, minha gente. E aí eu comecei a pensar na quantidade de pessoas que eu já detectei que, de fato, assim, de uma forma ou de outra, elas chegaram num momento da vida delas em que você não detecta mais chakra, tá? Você só detecta uma bola de luz aqui no centro da pessoa. E aí eu tava parando para pensar, eu falei assim, que interessante, porque eu faço minhas meditações todo dia de manhã, e aí eu parei para pensar, eu falei assim, eu não consigo mais nem lembrar direito quando foi a última vez que eu fiz o que seria limpeza de chakras, porque eu fiz curso de Reiki também, então a gente, né, tá pensando assim, você sabe como fazer a limpeza de chakras, mas eu parei para pensar, eu falei assim, gente, faz anos que eu não faço uma limpeza de chakra, que eu faço ativação desse troço que fica no meio de mim, que é como se fosse um sol, e se vocês olharem práticas akáshicas que a gente tem lá atrás, muitas vezes eu faço exatamente, eu falei, cara, eu só não sabia o que eu estava fazendo, tá? Explicado dessa forma. Então, eu estava, vocês olhando práticas passadas, a gente se conecta com essa consciência solar, que seria
o masculino que o Sol representa, a gente se conecta com essa energia de Gaia, que seria o feminino, junta tudo isso dentro da gente num Sol que tem dentro do nosso peito, tá? Eu falei, eita, nós! Mas tem gente que já está fazendo isso conscientemente com esse objetivo. O que eu achei interessante aqui é que não é um processo assim de, ai, agora já criei, tá? Calma. Né? Ele falou, não, isso existe, teve a sua função, agradeça por toda a experiência e dê o próximo passo. Liberte-se disso. Eu já fiquei, meu Deus do céu. Calma, ainda tem mais coisa, gente, calma. O Sala, então, eles estão conversando, aí o Sala fala dessa história e fala assim, nossa, que interessante isso, porque tem a gente é levado a acreditar que para a nossa evolução espiritual, o que a gente ouve? Que o processo é duro, e ele não tinha parado para pensar, como eu também não tinha, de como é hierárquico essa história que você tem que fazer esforço, você tem que meditar 24 horas por dia, até você ascender a, sei lá, porque tem gente que vai falar do 11º, 13º chakra, tem gente botando os números super elevados, você fica assim, socorro, minha gente, nunca vou chegar lá, meu Deus do céu, o que eu faço, tá? E aí o que ele está propondo aqui é o que ele chama, aqui da imagem, da jornada para casa, que ele fala que é o processo simplesmente de você se lembrar quem você é. E isso não envolve um esforço descomunal. O que isso envolve é um coração aberto e sincero. Eu falei, gente, que lindo isso! A gente tem salvação, minha gente, socorro! Tá? E aí o Jorge, então, ele fala que ele não se vê como um life coach, né, que ficou tão na moda tal. Ele fala assim, ó, se for para me dar um nome, eu diria que eu sou um coach de memória para resgatar o que já está dentro das pessoas. Aí eu parei e falei, caraca, exatamente o que eu faço com o registro acástico, porque o que eu estou tentando fazer é as pessoas simplesmente se lembrarem de quem elas são. E quem já fez curso, quem já fez atendimento comigo, sabe que eu vou falar assim, eu não vou dizer quem você é, eu não vou ficar gerando uma situação de dependência em que você tem que vir a mim o tempo inteiro para que eu dê as respostas e defina quem você é. Eu vou te botar aqui o corrimão para você descobrir como é que você caminha pelos registros acásticos, aí você vai e seja feliz, lembre-se de quem você é, seja mais de você mesmo. E eu sabia que, assim, trabalhar com o resgate das memórias era uma das coisas mais rebeldes que eu podia fazer. Mas eu estou cada vez mais descobrindo mais coisas, falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Continuando. Então, de novo, ele volta aqui a mencionar essa parte do nosso corpo, né? Ele fala que é o nosso melhor sensor do que ele chama de bullshit, que a gente pode chamar de merda, mas é de quando você percebe que alguém está tentando te enrolar, é mais nesse sentido, tá? Então, ele fala que o sensor está aqui. Isso diz o que você sente quando você encontra uma pessoa, uma informação, é aqui e é na lata. Então, quando você ouve as pessoas falarem assim, não avaliem as informações pelo intelectual, porque você só precisa de uma informação muito elaborada para enganar o intelectual, aqui não tem como enganar. E é assim, é instantâneo que a gente sabe se tem alguma coisa que é meio estranha, né? Mas aqui, gente, lembrando, nem todo mundo vai sentir a mesma coisa em relação a todas as outras pessoas e a todas as informações, porque cada um está na sua caminhada. Então tá tudo certo se para você uma determinada informação aquecer aqui. E outra coisa é você falar, mas que não. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem coisas que vão ressoar e coisas que não é o momento para sua vida, e tá tudo certo. Que esse tipo de informação, gente, se eu visse esse cara falar, porque imagina que ele fala isso, sei lá, mais de uma década, tá? Se eu visse isso há 10 anos atrás, eu ia falar, entendi bulhufas o que esse cara falou, tá? E eu teria ignorado amplamente, porque eu não ia ter dado liga de quem eu era há 10 anos atrás. E aí ele fala de uma amiga que disse para ele, e eu super me identifiquei, ele falou que tem uma amiga que disse para ele, falou assim, ó, as pessoas ficam
putas contigo porque você fala a verdade. E aí, quando a gente põe o dedo em algumas partes da informação que são muito queridas para a gente, é muito comum que a primeira reação que as pessoas que estão nos ouvindo tenham é de ficar, não tenho você, porque está falando esse tipo de coisa. Eu falei, eu sei, cara. É isso, tá? Essa é a minha vida, né? Meus amigos, né? E ele fala, e ele no final ele fala o seguinte: olha, o que eu estou falando aqui não é que só eu sei, ninguém mais sabe dessa informação. Ele falou: não, 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 não. Tem muita gente que sabe dessa informação, isso não é um segredo, mas tem pouquíssimas pessoas que sabem falando isso, tá? Essa é a diferença. E aí ele fala que assim, o que ele traz aqui na live das experiências dele, que eu achei interessante, que eu me identifiquei muito também, ele fala o seguinte: o que ele faz, ele não é um grande estudioso que nem o Sala, e lê um monte de livro, e conhece um monte de teoria. Ele fala que assim, ele experimenta coisa e é assim que ele aprende. E aí depois ele começa a falar das experiências que ele teve. E eu super me identifiquei com isso. Na verdade, eu tô no meio do caminho, tá? Porque eu gosto muito de estudar, me identifico muito com a forma do Sala trabalhar, mas a maior parte do meu desenvolvimento espiritual, eu primeiro experimentei, e aí depois eu falo assim, meu Deus, alguém me explica o que foi que aconteceu. E aí eu vou atrás para estudar o que aconteceu para entender o que estava acontecendo, tá? Porque deu uns nó no cabeção. E agora a gente vai para a última parte da entrevista aqui dele, em que aí eles começam a discutir o disclosure, tá? Porque aí o Sala pergunta assim, e aí, como é que você vê a questão das raças semeadoras, do disclosure, né? Como é que é isso para você? E ele fala assim, que ele acha isso meio estranho, porque nunca houve um momento na Terra em que não existiu contato extraterrestre interdimensional. Aí ele fala, esse contato sempre existiu, desde o começo da humanidade. E aí ele ficou meio assim, é engraçado falar de disclosure, é engraçado as pessoas acreditarem que isso não existe, mas tá tudo certo, né? E aí ele fala, então, que essa federação, que ele entende que contém alguns desses seres femtech, nórdicos femtech, que estão cumprindo um papel agora, essa federação está ajudando no nosso processo de liberação do cabal. Mas ele também dá a entender que essa federação, de uma certa forma, está espiando os seus karmas, corrigindo erros que eles fizeram no passado. E se eles eram draconianos ruins com força, essa espécie nórdica femtech, dá para imaginar que eles têm coisa para expiação, assim, ó, bastante aí nessa vida. E aí isso explica também a experiência que várias pessoas têm com nórdicos bem ruins, bem ruim com força, né? Mas, de novo, gente, não vamos tacar todos os nórdicos dentro do mesmo cestinho, tá? Temos vários tipos de nórdico. Então, ele fala que os ETs em estruturas imperiais, eles nem sempre eles sabem quem nós somos, porque às vezes eles estão dentro de uma civilização, numa estrutura imperial, em que o topo da cadeia imperial deles não liberou para eles, para o povo mais de baixo, esse tipo de conhecimento. E aí ele dá alguns exemplos de coisas que ele fez. Então ele fala, por exemplo, em reuniões com gente da federação que era super bem intencionada, tá? Querendo trazer novas tecnologias para a humanidade, né? E MedBed e tudo mais, e vamos lá, e vamos fazer. E aí ele que estava presente na reunião, ele diz o seguinte: nossa, muito legal tudo isso, mas nessas reuniões onde vocês aí, ETs, decidiram trazer todas essas coisas boas aí para a humanidade, vocês chamaram para essa reunião o ser planetário, que ele chama de Mãe Terra, o ser solar e a alma da humanidade. Esses três estavam presentes nessas reuniões. E aí ele falou que o ZT assim tudo arregalou os olhos e ficou de né? Porque ele disse que trazer tudo isso para cá sem consultar essas consciências, ainda que você tenha a melhor das intenções, feito dessa forma, isso é uma imposição ideológica, tá? Ele fala, mas está tudo bem,
porque eles estão cumprindo o papel deles nessa história cósmica. E aí, o paralelo que eu vou fazer para vocês refletirem é o seguinte, porque você fala assim, não, eu quero, deixa eles, eu quero Medbed, eu quero replicador, traz, eu quero. Olha só o que a gente tem que pensar. Vamos trazer para termos terrestres. Quando a gente está pensando na colonização dos europeus das Américas, por exemplo, não precisa nem ir mais longe que isso. Então, você imagina que tinha uma série de coisas tecnológicas dos europeus que chegaram nas Américas que eram mais evoluídas. Não tudo, mas tinha algumas coisas que eram mais evoluídas e que poderiam gerar benefícios para os seres humanos que moravam nas Américas. Mas eles nunca perguntaram para os nativos se era isso que eles queriam. Então, quando você impõe alguma coisa porque você está olhando e falando o meu estilo de vida é melhor, eu estou aqui para te ajudar, dá para você entender como isso é a mentalidade de um colonizador? Né? Aí, então, assim, foi mais então, essa live, gente, foi assim, chinelada atrás de chinelada. Eu saí até meio. Eu preciso de um tempo. Eu levantei várias vezes. Quando eu estava escrevendo os slides, eu fiquei levantando, sentando, que eu precisava de tempo para processar e internalizar todas essas ideias. Eu assim, caraca! Não bastasse isso, o Sala falou assim, eu levantei esse mesmo ponto no livro que ele escreveu em 2013, que é Federações Galácticas e Conselhos, esse tipo de coisa, porque ele fala assim, tá bom, quando a gente está falando de fazer toda essa mudança aqui na Terra, a gente como ser humano aqui, tá? Não, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, aquele outro. Ele fala assim, tá, a gente está levando em conta os outros animais que compartilham o planeta conosco, as plantas, o próprio planeta e os seres intraterrenos, por exemplo, a gente perguntou para eles, aí você fala assim, estamos fazendo igual, né? Eita, nós! Essa foi a live com esse Jorge. Sim, eu fiquei tão fascinada por isso, porque para mim, assim, serviu para abrir, trazer novas ideias, repensar muitas coisas. Não significa, gente, você não precisa concordar com ele em nada, mas só o fato de te fazer repensar alguma coisa que para você já era dado, eu acho que isso é muito útil para você falar assim, caraca, eu não tinha pensado desse ponto de vista. Achei muito, muito bom.